Olá e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Talking About Testing. Quem está falando é o Valmir e hoje eu tenho o prazer de já estar recebendo aqui um convidado, Ralph Carneiro. Tudo bem, Ralph? Beleza? Beleza. Obrigado por ter aceitado o convite aí para participar do bate-papo aqui no canal Talking Oh, About Testing. E para você que está chegando aqui agora, a gente vai conversar, eu e o Ralph aqui hoje, sobre transição de carreira. Então o Ralph ele é um cara que ele tem um background da área da música, ele vai contar um pouco mais para a gente a história dele, né? E perto dos 40 ele mudou para a área de QA, né? Na fase da pandemia e coisa e tal. E de uma certa forma eu acabei fazendo parte dessa transição, assim, então fico muito feliz, assim, de estava conversando offline, o Ralph estava me contando algumas coisas, eu fico muito feliz, assim, de poder ter um impacto positivo na vida das pessoas, então queria, primeiro de tudo, te agradecer pela presença aí, Ralph, e eu vou pedir para tu te apresentar para o pessoal que está assistindo aqui. beleza. Bom, primeiro salve todo mundo aí, um grande abraço a todos. Primeiro, satisfação imensa de estar aqui, tá? Obrigado pelo convite. E vamos lá, vou falar um pouquinho do começo para dar um contexto para vocês. Eu fui músico profissional durante 25 anos da minha vida. Eu trabalhei com produção musical, fiz produção executiva, produção de palco, fui hold, técnico de som, enfim, trabalhei para bastantes artistas, fiz um trampo massa e durante 25 anos era isso que eu vivia e eu achava que eu ia ser músico por toda a vida, enfim, era o que eu fazia. E no meio disso tudo, desse vai e vem de viagens e tal, em 2017 nasceu minha primeira filha, né? Então, a história vai por aí, eu vou contar meio que o que aconteceu para eu virar um analista de qualidade. Mas é Massa mais ou demais. menos isso. E hoje sou pai de duas, mas é isso aí, tamo junto. Tu pode citar alguns nomes de artistas conhecidos com quais tu trabalhou aí, mais por nível de curiosidade mesmo. Claro, eu trabalhei bastante tempo com a banda Planta e Raiz, eu fiz um show com o Chorão, fiz o trabalho com o Jair Rodrigues, fiz o trabalho com o Erasmo Carlos, trabalhei com o Yamandu Costa, Que né, demais. não acompanhando musicalmente, mas trabalhando na parte técnica e, enfim, vivi um pouco desse mundo aí. Muito legal. Mas, Então, Ralf, assim, para a gente começar, conta para a gente aqui o que, no fim das contas, te motivou a mudar de carreira, porque, como tu comentou, tu tinha 25 anos já trabalhando com música, é. então, pô, é bastante tempo para a pessoa falar assim, vou mudar, vou fazer alguma outra coisa. O que fez tu buscar outra profissão, cara? Foi assim, no meio dessa vida agitada que é o show business, né? Muitas Uhum. viagens e um trabalho que eu fazia também que não era só como artista, mas era um trabalho pesado, parte técnica, etc. Eu comecei a ter alguns insights que eu estava pensando assim, falei, meu, eu tô casado, aí nasceu minha filha, eu quase não vi minha filha nascer, porque eu estava fazendo um show, eu estava em Angra dos Reis, se eu não me engano, estava acabando o circulador de Fulô, até, e aí tipo, eu tava lá e eu morava em Jundiaí e, tipo, eu tinha um show em Campinas e minha filha nasceu na noite do show de Campinas, a banda me liberou, eu fui ver minha filha, mas enfim, por conta dessa movimentação toda e dessa força que o artista precisa fazer, eu comecei a Uhum. falar assim, meu, eu preciso de uma carreira que me possibilite ficar próximo de quem eu mais quero, que é a família. Isso me canceriano, não, enfim. E aí Minha esposa é isso canceriana também. ah, e isso foi um dos principais motivos. Eu falei assim, eu quero. E outra, eu já estava, né, chegando nos 30 e poucos, e eu falei assim, até quando eu vou fazer isso, e etc. E foi pensando nisso, num bem-estar da família, e eu queria uma profissão também que me atendesse, né? Porque você lidar com show e etc. é uma emoção, é um negócio bem massa, né? Uhum. E Imagino. então, quando a minha filha nasceu em 2017, que comecei falando lá atrás,
Eu não só fazia show, porque para trazer uma condição, eu dava uma aula em escola particular, eu tinha um projeto com alunos de escola particular, onde a gente usava a música como ferramenta para desenvolvimento do aluno, etc. E eu sempre fui um cara que maquinava, que usava sempre lógica, sem perceber, mas, enfim, criatividade. E levava essa vida assim, e eu falei assim, eu quero uma profissão que me atenda. E com isso tudo, buscando qualidade de vida, foi o que o grande motivo mesmo, tipo assim, eu quero uma carreira, e pandemia, etc., também estava meio que, foi um pouco depois, mas porque o processo foi longo, então eu fui vendo que talvez eu queria uma profissão que me permitisse ficar em casa com os meus e cuidando da minha família, porque eu sou aquele pai que eu faço almoço, eu cato a calcinha aqui, eu tenho 2 meninas, então é meio que isso. Então o grande lance era mudar a minha vida, O estilo de vida mesmo. O estilo de vida, mas assim, sem saber que eu ia fazer que eu ia para a área da programação ainda, entendeu? Foi meio que uma curiosidade que eu fiquei até, assim, que não está na nossa agenda, mas acho que essa é a parte legal de um bate-papo informal, assim. Eu acho que todo mundo, né, que principalmente galera que tem um background diferente, que não veio da área de TI, traz alguma coisa única, né? E tu falou que tu já maquinava, que tu já tinha uma coisa da lógica na tua antiga profissão. isso. Tu consegue linkar, fazer alguma conexão, assim, de alguma coisa que te destaca, que faz o Ralph ser um cara que ele tem alguma coisa única pelo fato de ter vindo da música? Porque eu trabalhei, por exemplo, quando eu morei em Floripa, de 2014 a 2016, o nosso Scrum Master, ele era um cara que veio da cena circense e da cena da música também. E era muito massa, assim, como que ele conseguia lidar com pessoas, porque é um negócio que quando tu tá nesse ambiente, tu tem que, né, não é só a parte técnica, né? Então ele trazia muito disso. Eu imagino que isso deve ser uma característica tua, quem sabe também. Exato, assim, vários pontos eu utilizo, né? Aquela coisa, a gente não perde nunca, eu acho que algumas coisas que são nossas. Por exemplo, a música lida muito com sentimento, então eu sou um cara da programação, que a galera do meu time até brinca, porra, mantém o coração, Ralf, mantém seu coração, que é muito difícil, pá. Então, eu tenho isso, a criatividade, até para resolver problemas, porque, por exemplo, quando você é um produtor de palco, quando você é um hold, e que o show tá ao vivo, arrebenta a corda, você tem que trocar, então o raciocínio rápido, sabe? Você tem uma sequência para montar, você tem uma sequência para desmontar, uma coisa depende da outra para funcionar. Então, isso tudo é programação, né? Então, a integração com o que você tem que entregar, com o que o público quer receber, isso já chega a ser até o usuário final, vamos pôr assim. Sim. E durante um show, por exemplo, os caras estão tocando lá e de repente tem um cara causando aqui no camarim, então você tem que ser ligeiro, ágil e rápido. Então, assim, isso eu trago muito para o dia a dia na Squad que eu trabalho, e isso até meu, sabe? E é uma coisa mais ou menos assim. E eu fui piloto de avião também. Então, caraca! Traz uma. Não, assim, o cara é piloto. Não, eu fui estudando tal, só que na hora que foi chegar para checar piloto comercial, como é muito caro, enfim, conheci minha esposa, ela é professora de inglês, né? Enfim. Aí junta tudo isso, que até da aviação eu trago muito da organização, não pode errar. O que não pode furar, a gente é o goleiro, né? A gente está na última ponta. Então, assim, isso tudo acho que eu consegui agregar para fazer uma diferença mesmo, sabe? E lidar com pressão, o principal. Porque pode, né? Às vezes o pessoal que não está na área pode achar que fica lá sentadinho, só testando, mas né, tem aquela pressão de entregar e pousar o avião, velho, entendeu? O voo bonito é um voo que você chega, entendeu? Então é mais ou menos isso tudo que eu procurei trazer e com certeza me ajudou, absurdo, né? Sim. E aí, quando tu decidiu, tá, então eu quero ter um estilo de vida onde eu consiga estar mais próximo da minha família, por que tu decidiu pela área
da programação, Vamos lá. especificamente? Vou contar uma historinha. Foi assim, 2018, eu lembro direitinho até a data, 18 de agosto, tava tudo indo bem, tranquilão da música, porque por enquanto eu só tinha tido os 18 de insights. agosto de 2018? Exatamente. 18 de agosto é aniversário da minha mãe. Caraca! Ó, temos muitas coisas aí, hein, Valmirzão? Então, aí 18 de agosto, cara, tava tudo bem, minha esposa empregada, minha filha já tinha um ano e pouco. Puta, tá legal. Desculpa o palavrão aí. Tipo, Quando de repente, cara, os projetos de música acabaram, as bandas, por alguma coisa, não estava mais rolando, a escola onde eu dava aula de música parou, foi meio que tudo finalizando, sabe? Parecia que realmente era um ciclo um ciclo se fechando, fechando. sem que eu percebesse, porque para um abrir, outro tem que fechar. Isso é o universo, né? Vamos dizer assim. Uhum. Só que na hora eu não percebi, na hora eu fiquei super revoltado. Falei, como assim? Né? Mas aí eu falei assim, meu, quer saber? Eu vou tentar uma faculdade de exatas. Prestei um vestibular para matemática. Passei. Não fui, não levei adiante e tal. Aí, como as coisas acabaram de uma forma que, assim, eu recebi uma grana de rescisão de contrato, coisas assim, Claro. eu e minha esposa a gente morava em Jundiaí, e aí foi do tipo, meu, vamos ter qualidade de vida, vamos para Minas Gerais, Poços de Caldas, onde a gente reside hoje, sul de Minas Gerais, porque aqui tem minha família e tal, e tem um padrinho meu de casamento, que é um amigo de infância, Fabrício Damaso, um abraço para ele. E eu cheguei aqui todo feliz, meu, pá, tô parando, mas eu acho que eu vou para a faculdade de matemática e tal. Ele chegou e falou assim, por que você não vai ser programador? Porque ele sempre foi da informática, ele começou com manutenção de máquinas e tal, e aí ele foi virando programador aqui na cidade, e ele conseguiu, e de repente, cara, nesse dia que eu vim falar que eu ia voltar para cá, ele falou assim, meu, então, eu tô indo para Curitiba porque eu fui contratado como desenvolvedor. Falei, Uhum. nossa, que animal. Só que até então, eu era o tiozão do Orkut. Eu não tinha, nunca imaginei. Se eu falar que eu imaginei, era mentira. Eu nunca imaginei que eu fosse para a área. Sim. E aí ele falou assim: meu, é isso, estou indo para Curitiba, a empresa me Mas contratou, ele salário. percebeu, assim, alguma. Que nem tu comentou, que ele Aí percebeu ele falou aquelas tuas skills que tu já tinha que eu como não algo que percebi. poderia agregar na área de programação. Eu lembro que ele falava assim: pô, você voa, maluco. Do tipo, pô, né? Mas aí ele falou isso e eu fiquei com essa sementinha, sabe? Uhum. E passou um tempo, eu tentei até virar terapeuta holístico, Valmir, para você ver que eu estava buscando. Fui chefe de cozinha, eu tentei, e isso tudo estudando, começando a dar uma olhada na programação. Uhum. E aí, tipo, eu já estava começando a ver HTML, CSS, mas sabe, tipo, muito difícil, porque isso é uma dificuldade que eu ainda vou comentar, porque era tudo novo para um cara de 38 anos, 38 e meio, que, tipo, nunca tinha pensado em abrir um Uhum. Visual Studio, sabe? Tipo, aí beleza. Essa curiosidade foi me puxando, e aí eu falei assim, meu, eu vou começar a estudar mais forte. Então, eu comecei a tentar fazer com que a minha vida fosse a programação fizesse parte da minha vida. Eu tive que fundir isso, eu tive que fechar. Uhum. Então, o porquê da programação? Por causa desse amigo meu, e ele foi um grande incentivador, e ele sempre falou: meu, vai que dá, vai que dá. Então, assim, ele me apresentou o meio, e aí eu fui. Mais ou menos isso. Qual é que é o teu cargo hoje em dia? Hoje eu sou analista de qualidade pleno. Massa. Perto do sênior, tô chegando. Coisa boa. Muito bacana, muito bacana. E daí, quais foram, assim, então, os principais desafios, assim, para tu iniciar? Tipo, tá, tu percebeu que tu tinha que fazer a programação fazer mais parte da tua vida para tu poder Uhum. se inserir nesse meio.
mas tu tinha essas, como tu comentou, a dificuldade, que era uma coisa que era tudo muito novo. Quais foram os principais desafios, assim, quando tu estava começando? Para estudo, o principal desafio foi aquilo assim, de repente eu cheguei num lugar onde inóspito para mim e muita Uhum, informação, porque na época, inclusive, eu nem sabia que existia analista de qualidade. uhum. Então aí eu comecei a Tu, tu, procurar ainda- coisas tu, tu, ia, tu achava que tu ia ser programador? Eu achava total, até eu entrar, eu vou chegar nessa parte, mas até eu conseguir a vaga, Uhum. eu achava que eu era front-end. Desculpe Mas, os fronts, eu não era. Eu não era, mas eu descobri depois. Mas aí, assim, as dificuldades eram que, assim, primeiro, informação, né? Vou usar o termo, chegou a doer, porque, assim, quando você já tem uma senioridade maior e dá um erro no código, você sabe mais ou menos onde ir. Quando você não tem noção nenhuma, uma vírgula te mata por 8 horas e você acha que você é o péssimo, sim. né? Então, assim, isso foi. E não ter um. Eu não te conhecia, eu não sabia de analista. Eu digo para as pessoas que às vezes o que a gente precisa é perceber mais rápido que a gente está batendo cabeça por muito tempo e sair da frente do computador, dar uma Exato. caminhada, fazer uma Exato. meditação e dormir, acordar no dia seguinte, daí tu vai ver a vírgula, sabe? É bem isso. E isso, tecnicamente, era uma coisa que eu sabia que estava com problema, mas é aquilo, meu, água mole, pedra dura, vai uma hora. Isso vai. Só que aconteceu que, como eu e minha esposa, nesse momento, a gente estava quebrado, vamos dizer assim, só com o dinheiro das rescisões que a gente tinha e voltado para uma cidade de interior e uma Uhum, filha crescendo, chegou aqui a minha esposa, teve que ir trabalhar, conseguiu, ela dá aula de inglês, etc., foi trabalhar como professora e eu fiquei tendo que me transformar uhum. cuidando de uma bebê de 1 ano. Então, Um enquanto a baita casa desafio. dormia, eu estava estudando, mas assim, putz, é aquilo. Tem uma coisa que me ajudou foi minha esposa. Então, isso aí é bem, enfim. Então, uma coisa difícil foi isso. No meio desse vendaval, dessas informações todas chegando, eu ter que criar uma filha e a pandemia entrou. Sim. Foi meio que isso. Então, a grande dificuldade foi muita coisa nova, uma criança pequena, sem dinheiro, vamos pôr assim. É lógico que, graças a Deus, eu tenho uma família que me apoia, não passei fome, não é isso, Sim. tá? Sei que gente passa muito pior, né? E a gente entende, enfim. E aí que eu comecei, e no meio disso tudo eu fui começando a amadurecer. Então, em 6 meses, eu já estava assim, pô, eu sei JavaScript, cara. Aí eu já comecei a me achar. Eu falei, aí eu falei assim, tá, o que, que eu preciso fazer para, com 38 anos, alguém me dar uma oportunidade? Que isso Uhum. foi muito batalhado, tá? A gente vai entrar numa próxima aí, mas eu descobri o LinkedIn, porque o tiozão do churrasco não sabia o que era. Eu até então, como eu era músico, eu tive muito poucas experiências profissionais em organizações, em trabalhos com Sim. É muito sabe? diferente, né? É Com, muito com diferente. hierarquia, com Exato. burocracia, com processos. Não tinha essa experiência, porque Uhum. vivi música desde os 12, enfim, não tinha como. Enfim. E aí eu descobri o LinkedIn, falei, bom, eu descobri, esse amigo meu, esse padrinho, sempre me, né? Monta um LinkedIn aí, pô, beleza. E aí montei o LinkedIn e comecei a ter uma plataforma que ensina, que comecei a consumir o que ela estava oferecendo, montei meu GitHubzinho e tal, e comecei a movimentar o LinkedIn. Então, assim, quais foram os principais desafios? Me adaptar a todo um sistema inóspito Sim. e com uma bebê vindo aí e sem grana, entre aspas. Então, assim, os grandes desafios iniciais Sim. foram esses. Isso eu estou falando uma fase de aprendizado, tá? Aí, para conseguir vaga, foi outra coisa.
eu acho interessante também que dá para perceber assim que a tua história é uma história de dedicação, assim, tipo, que nem tu falou, Resiliência pô, tu tá com uma bebê pequena que tem horários que não são o horário, né, de, não sei, cada criança tem um jeito, né? Tem criança que dorme a noite toda, tem criança que acorda no meio da noite, então assim, tu tem que achar a hora para tu conseguir estudar e exato. ainda, né, ter tempo para cuidar dela e as outras E dá o coisas da vida, suporte para né? a patroa, né? Dá o Claro, suporte para a claro. patroa, porque é ela que estava trazendo o pão sozinha. Então foi Sim, bravíssimo isso. que Então massa. esse foi o que eu acho que, inclusive, é um problema que muita gente deve passar aí, né? Mas Sim. foi isso aí. Então, daí então tu tava nesse momento onde a tua esposa era quem tava trazendo o pão, tu tava te qualificando, te preparando. Como é que tu conseguiu a tua primeira vaga na área de tecnologia? Então, aí assim, cheguei no LinkedIn, né? Pô, e assim, achando que tá normal, né? Todo mundo que começa, né? Vai por isso. E tô lá bombando as informações. E esse meu padrinho trabalhava numa empresa e como aquilo era quem eu me baseava, era ele, era quem eu mirava, quero Sim. chegar ali. Não que eu quero que era dele, mas, porra, olha que louco que ele tá Sim, é uma fazendo, meu. inspiração, né? Uma pessoa para Inspiração tu. total. Esse brother foi meu. Tipo, hoje o que você é, ele era para mim, tipo, olha, caralho. Aí, e ele tava nessa empresa, e eu, putz, só que eu falo, e aí, e eu vou falar outra coisa que vai chegar a oportunidade, só que isso demorou um ano, estudando, tentando enfiar o JavaScript na minha cabeça. E ele, meu, agora você tem que estudar React, agora isso, e agora aquilo. E meio que eu já me achava aquelas coisas, e eu falei assim, meu, vou continuar estudando aqui. E eu comecei a ver que as vagas, olha uma outra coisa que vai entrar aí. Eu comecei a ver que as vagas pediam faculdade. Hum, E aí, 38, 39, 38, facu? Como que eu vou fazer uma facu cuidando de uma bebê, ajudando em casa, não tendo grana? Meu, foi coisa do universo mesmo. Deu 3, 4 meses. Esse meu brother, meu, abriu uma vaga na facu, tal, Instituto Federal do Sul de Minas. Eu fui, me inscrevi, passei no vestibular, e quando vem, tipo, falei, caramba, eu tenho a facu. E aí, ele saiu dessa empresa, tu precisava passou mais. estar na facul, não ser formado. Eu precisava estar na facu, não ser formado, para Saquei. estagiar, sabe? Eu Ah, precisava, porque entendi. como que eu iria entrar? Como estágio? Claro. Como que eu iria entrar? Ou eu me tornaria um pleno, que eu ia demorar 5 anos para me tornar pleno sozinho, Sim. ou eu falei, meu, estágio, eu acho que é o que eu tenho que ir. E aí entrou, consegui entrar na facu e tal. Passou um tempo, ele saiu dessa empresa e de repente ele chegou para mim, mano, abriu vaga de estágio lá na empresa tal e vai lá ver. Meu, eu cheguei, fui, fiz a minha inscrição. Chamava Challenge Junior. E ali, falei, meu, é agora a minha chance. Valmir, estudei pra caramba, eu tava me achando, falei, sou front-end, mas não sabia o que era MySQL, eu não sabia o que era API, eu achava que eu sabia. Uhum. Aí chegamos, passou todas as fases, vamos para uma dinâmica todo mundo, tinha uns 38 pessoas, 40 pessoas. Não passei. Falei, putz, dor no coração, um soco no estômago, galera. Foi tipo, meu, não, velho, como assim? Porque assim, Cheguei até aqui e agora 38 anos, 39, você não pode errar, você não tem mais aquela gordurinha para queimar do cara que tem 18, sim. 22. Eu falei, putz, não é possível. E ainda eu falei para a moça, eu falei, meu, eu vou virar, eu vou voltar e eu vou passar. O que eu fiz? Fiquei digerindo aquilo tudo, foi bem forte, mas foi o que me transformou. Tá. Aí vamos lá. Aí eu peguei todas as informações, todas as questões que caíram, que eram questões de MySQL, manipulação de array, JavaScript, e tinha uma questão de API, que eu não consegui fazer, óbvio, porque eu não sabia, nem, enfim. Peguei isso, falei, quer saber? Eu vou conseguir fazer isso. Trouxe, foi mais um período de uns 6 meses, eu acho. Quando vê, pum, LinkedIn, novo challenge, cara. Era o challenge 2.
Da mesma da empresa. mesma empresa. Falei, é agora. Porque aquilo estava dentro de mim. Quando eu falei que eu ia pegar, eu falei, vou pegar, eu vou buscar, é isso. Cheguei, Valmir, fiz. Já nessa segunda já eram quase 500 pessoas candidatando para as vagas, iam subir coisa de 18 estagiários, e ali, eu estava disputando com a galera que nasceu na Tech, com jovens muito mais hypados que eu em tecnologia, etc. E passei, cara. Nossa, passei, fiquei muito feliz. Só que aquilo, passei para ser estagiário, 3 meses de vencimento, né? Do tipo, vamos ver se é. Sim. Porque é assim, né? A gente sabe que é assim. E do tipo, salário de Era estágio estágio de quantas horas, curiosidade? era uns 6 horas. Eu entrava 6 às horas. 9, saía às 4. Nossa. E assim, muito legal, porque eu falei assim, eu entrei aqui, a minha ideia era, falei, no mínimo, eu vou aprender, se não der certo, bora para a próxima, né? Claro. E beleza, entrei, cara, felicidade extrema. Na hora que eu entro, eu descubro que minha esposa tá grávida de novo, da segunda. Foi meio que, nossa. Mas beleza. Aí, tal, seguindo no estágio, as coisas começaram a acontecer, mas foi meio que assim. Então, para eu conseguir essa primeira vaga, cara, eu tive E que esse tentar estágio 2 era de vezes. dev. Estágio de dev. Até então, Valmirzão, vai chegar na hora do QA, graças a Deus. Mas até então, eu achava seco que era um front, ainda mais agora que eu tinha passado. Falei, front-end. Tá. E foi isso, foi para entrar. E assim, o legal é que na empresa, eu continuo até hoje nela, a minha história é uma história legal, do tipo, o cara tentou 2 vezes, então assim, foi Sim. isso. E resiliência pura, né, do tipo, tomar no estômago, voltar, levantar e ir de novo. E E eu voltando um acho que... pouquinho, assim, por curiosidade também, tu falou que tu estava estudando por conta própria, o que tu estava fazendo, assim, para estudar? Tipo, porque eu acredito muito no estudo pela prática, né? Eu imagino que Isso, como músico, tu deve saber muito bem disso, assim, né? Tu só vai exato. ficar mestre num instrumento depois que tu tocar muitas horas e várias músicas e coisa e tal. E na Isso. programação é a mesma coisa. Então tu estava tipo, fazendo exercícios, programando para adquirir experiência? Como é que era? Isso. Eu comecei a tem uma plataforma de ensino e eu comecei a pegar e tentar resolver todos os cases concentrando em JavaScript. Então eu Uhum. concentrei em JavaScript e React. Então eu pegava uns YouTubers que fazem programas, que você desenvolve aplicação. Então eu replicava, comecei a Uhum. tentar e aí alimentava meu GitHub, né? Que Criando teu inclusive portfólio. exatamente, inclusive é um grande toque aí que acho que é legal a galera fazer. Então, assim, eu procurava replicar o que eu tinha, mas e até então, isso até uma boa para a galera. Não é porque você replica uma aplicação, um desenvolvimento de alguma coisa que você. Pô. Então, assim, né? O meu foco era isso, era tentar replicar, porque eu não tinha um tutor. Uhum. Eu não tinha isso. Então foi por aí. Eu replicava o que o pessoal fazia. Massa. E daí, como é que foi a migração de um cara que achava que era um front-end para a área de QA? Foi assim. Aí, beleza. Como eu falei, eu não imaginava o que era. Eu olhava, Tu quando eu lia sabia que QA, eu falava existia a assim, área de QA? eu sabia que existia o QA. Só que Uhum. para mim, a mentalidade. Eu sou um QA hoje. Tipo, os caras ficam apertando o botãozinho. Mentalidade, e que infelizmente, vamos falar real, existem algumas pessoas que ainda pensam isso. Sim. Uma das nossas funções, como que é hoje também, né? Eu acho que é disseminar a cultura de que qualidade é resultado, enfim, né? Mas aí, no meio do estágio, sim, dos primeiros 2 meses, eu conheci um cara que era o meu antigo LT de QA, que, absurdo, Marcos Honorato. E ele me apresentou a parada e, me apresentou Selenium com Java, me apresentou Cypress, Postman.
alguns conceitos, tal. Isso porque, assim, o programa de estágio é 3 meses, nesses 3 meses, cada 2 semanas era uma coisa, e chegou às 2 semanas da qualidade, né? E Nossa. então, eu fui entendendo a importância, eu falei, nossa, meu, gostei, meio investigativo, porque eu gosto também, tentei ser policial civil também. E então, tipo, eu falei, nossa, puta, que massa, meu. Eu falei para ele, meu, é isso que eu quero. Aí ele chegou para mim e falou, então tá legal, muito gente fina, me trouxe e falou assim, estuda esse cara aqui. Quem era esse cara? Valmir Filho. Foi aí que você entrou. Aí ele a empresa tem alguns cursos seus, né? E aí Que ano era ó, isso? 2018 ainda ou 2019 já, ou mais não, pra frente? eu tenho anotado? Não anotei isso. De boa. Uma 2 curiosidade anos mesmo. atrás. 20, 19, 2020. 20, 20. Nós estamos em 23? 2021, desculpa. 2020, não vou ter No certeza. início da pandemia ali, então. Total. E aí, ó, faz os cursos desse cara aqui. E, meu, eu peguei e falei, nossa, que massa aí. Porque meu medo de virar QA era que. Eu até falei, a primeira pergunta que eu fiz pro meu antigo LT, eu falei assim, meu, como que eu vou ficar com o meu código? Eu vou perder? Porque eu não sabia que a gente sacou. Tu Ele achava que tu não falou, ia mais programar. exato. Eu falei, vou Entendi. programar. Você falou, você vai programar testes. Eu falei, pô, massa. E aí, ele me apresentou seus cursos. Confesso que os primeiros 2 não rodaram de primeira, aquelas coisas e tal. Só que isso tudo eu já tinha ido, já tinha abraçado. Eu falei assim, meu, é isso que eu vou fazer. E aí, na hora que ele me apresentou você, tudo começou a clarear e comecei a entender o que era isso, entendeu? O Uhum. que era a qualidade em si. E isso foi de forma natural, de forma orgânica. Só que assim, o meu conhecimento, Valmir, ele era muito fraco, cara. Ele era muito baixo. O que eu fiz? Como eu conheci você ali, falei, deixa eu ver esse cara no YouTube. E aí eu vi a lista JavaScript para QA, que inclusive salvou a minha vida, por quê? No meio desse processo, eu fui pego do. Então beleza, o cara, pô, entreguei uns exercícios ali no estágio, os caras viram um potencial. Falei assim, não, beleza, vamos colocar ele numa squad. Foi eu e mais um cara, e isso eu me senti o máximo. Falei, pô, em 2 semanas eu consegui e tal, uma vaca, agora vai e tal. Cheguei num time, cara, mas eu não sabia o que era uma PO, eu não sabia o que era um Scrum Master, eu não sabia o que era o Azure DevOps, eu não sabia o que era Agile, eu não sabia o que era o Waterfall, eu não sabia absolutamente nada, velho. E tava ali. Então, foi uma coisa que, assim, eu tive que aprender muito rápido e, graças a Deus, eu fui muito bem assessorado, a empresa me deu um puta suporte e eu consegui fazer com que eu consegui chegar, mas aí, no momento, a minha automação estava meio defasada, sabe? Meu teste manual, meus testes estavam aqui, e aí eu cheguei para um outro LT e falei assim, meu, o que eu preciso fazer para melhorar, cara? Ele falou assim, você precisa automatizar o que você testa. O seu teste tem que ser a sua automação. Aí que eu fui, olha o nível que eu não, olha o nível que era, entende? Era bem básico. E aí eu falei, putz, como que eu faço isso? E comecei a procurar material, achei o JavaScript para QA, fiz todos os seus vídeos, me transformou, me ajudou, porque assim, me trouxe embasamento para procurar outras coisas, me trouxe confiança. Que E a bacana, cara. empresa chegou para mim e falou assim, pouco antes, eu estava já estudando, já estava, puta, agora vai. Chegou e falou, você tem era uma automação bem embaçada. O cara falou assim, ó, você precisa entregar essa automação. Vai precisar automação. E eu tinha uma sprint, velho. E foi aonde eu peguei seus cursos, porque assim, eu fiz seu curso uma vez e aquilo entrou, mas para uma pessoa que não manja, é muita informação. Para você Sim. falar, pô, tô sabendo, vou fazer a automação aqui, ó, toma meu PR.
Então, não é só assistir um curso uma vez que vai te dar a experiência que precisa, com certeza. exatamente. Aí o que aconteceu? Pô, entreguei, ó, até arrepiei. Quando eu entreguei, cara, eu fiquei muito feliz. Nossa, aí eu subi para Júnior, cara. Então, assim, você me fez subir para Júnior, velho. Fico muito feliz. Isso fez tanta diferença. Olha só que louco. Fez diferença na minha família, fez diferença. Porque, assim, a gente sabe que o esforço foi meu, mas, meu, quem eu busquei foram as suas aulas. Então, assim, por isso, até te falei no Telegram, falei, meu, foi extremamente massa o que você fez, tá ligado? Então, Eu fico assim, muito feliz, satisfeito, cara, porque eu acredito muito que é importante a gente ter os fundamentos básicos bem sólidos antes de sair querendo fazer automação, né? Porque automação de teste é programação. é. E eu vejo muita gente querendo dar o passo maior que a perna e querer vir do mundo do teste manual, que não era o teu caso, tu já vinha da programação, mas eu vejo muito QA querendo vir do teste manual para automação direto sem ter esses conhecimentos básicos. E por muito tempo eu tive vontade de fazer um curso de JavaScript para QAs. Eu tinha na minha cabeça um curso de seletores CSS e JavaScript para QAs. Mas eu nunca consegui transformar isso num curso. Só que daí eu pensei, pô, mas eu já estou fazendo live no YouTube, por que eu não começo a fazer isso de uma forma mais informal, de uma forma que é mais fácil para mim criar esse conteúdo? Mas eu nunca tinha recebido um feedback de alguém assim que, sabe, que consumiu todos os vídeos da playlist Foi. e que conseguiu assim, porque eu faço esse conteúdo exatamente para tipo assim, tu poder sentir um gostinho, mas poder pegar e baixar na tua Mostrar. máquina e fazer e praticar, Isso. né? Então, pô, muito massa. E assim, foi realmente, foi o divisor de águas. Eu acho que esse toque até da galera acreditar também e baixar o código e fazer. Porque, meu, o que vai acontecer se não der certo? Um erro só, velho. Instala de novo, vai de novo, dá um npm install, Sim. pá! Tenta de novo, velho. Então é isso. Eu acho que é importantíssimo os seus cursos para mim, saca? E eu falo para todo mundo, velho, na minha empresa lá, enfim, todo mundo é fã seu, lá, os QAs todos, então é bem massa isso, e de verdade, porque assim, o processo continuou, né? Eu cheguei em júnior, assim como hoje eu quero sênior, e eu continuo vendo seus vídeos, meu brother, não tem essa. Então, assim, você inspira. Eu continuo aprendendo todo dia também, cara. Eu acredito que na nossa área, e na verdade eu acredito que em muitas áreas hoje em dia a coisa é assim, com o mundo dinâmico do jeito que é, ficar parado não dá, né? Então, tipo assim, eu sou como é que se diz, um eterno aprendiz, né? Então, e eu É acho isso. bacana tu trazer isso, assim, tipo, não tem parar, né? Tipo, é sempre pra frente. Exato. Sem olhar, eu falava para um CTO meu antigo, eu falei, meu, eu não posso olhar para trás, é sem olhar para trás, é bora para cima. E Mas, foi isso, cara, assim, aí consumi seu curso intermediário, consumi o básico, aí o que a empresa não tinha, eu comprei, eu ganhei um agora, então assim, de novo, maior satisfação estar aqui, cara, e poder estar falando com você e trazendo uma ideia para a galera, muito massa. satisfação é minha. Então agora a gente conheceu o Ralph que era músico, que estudou, que conseguiu, que não passou na primeira fase do estágio, tentou de novo, persistiu, conseguiu, descobriu meio sem querer ali a área de QA. Eu achei muito legal esse Foi, lance de exatamente. como que o estágio acontecia, de tu ir passando por várias áreas, Muito que eu bom, acho cara, que é você muito achou muito importante, porque bom. quando a gente está estudando uma faculdade, a gente não sabe exatamente o que significa, né? Então, tu te descobriu isso, eu me identifiquei muito quando tu falou, pá, eu quero fazer isso aí. Porque quando Foi eu fui isso. QA pela primeira vez, em 2004, eu falei para mim mesmo, cara, eu faria isso pelos próximos 10 anos da minha vida. Gostei muito disso. E foi bacana tu poder ter, né, descoberto, assim, pô, isso aqui é um negócio que... Porque eu acho legal, uma coisa é, tipo, tu trabalhar porque tu tem que pagar tuas contas, mas se tu pode trabalhar para pagar tuas Também. contas e ainda assim fazer um negócio que é Exato. prazeroso, que te traz algum tipo de satisfação pessoal, é melhor, né? Então, pô, bacana essa história. E E assim, onde é uma que coisa tá legal. o Ralph atualmente, né, então? Só uma coisa legal, eu acho que o grande segredo aí foi assim, a criatividade de vocês.
de codar para resolver um problema, para você trazer uma coisa, foi o grande X da questão. E assim, eu comecei a sentir a mesma vibe, pode parecer que não, mas a mesma vibe que eu sinto quando eu pousava um avião, quando eu entrava num show, a mesma energia ao entregar uma sprint, velho, sabe? Uma Que louco. funcionalidade subiu, pá! Então, assim, virou muito orgânico isso. Isso foi muito massa, foi o que me chamou, porque eu acho que é igual você falou. O dinheiro é legal, é importantíssimo, muito Claro. importante. Porém, se você não faz uma coisa de coração, a chance de você até desenvolver problemas é muito grande. Então, graças a tudo aí que eu acho que deu certo. E, meu, tô feliz demais. Aonde eu estou hoje? Vamos lá, onde eu tô hoje? Onde é que tá o Ralph hoje? Hoje, graças a Deus, muito esforço, galera, porque assim, de novo, existem as pessoas que demoram 6 meses para conseguir alguma coisa, né? Tem curso que fala isso, inclusive, aprenda a programar e tal. Tem gente que consegue. Mas depois de 2 anos aí, hoje eu tô que a pleno, porque eu acho que também não tem como a gente pôr a carroça na frente dos bois, igual o Valmir falou. Então, hoje eu sou que a pleno. Tem quem diga que eu tô perto do sênior, mas eu prefiro. Tô pleno aqui, preciso pegar uma bagagem para chegar sênior. Eu ajudo outros colaboradores dentro da minha empresa, eu consigo apoiar. Eu tenho um parceiro que é o Wendel, sensacional. Então, eu treino pessoas que estão chegando, às vezes Bacana. eu auxilio outros em outros clientes, e enfim. Eu sou isso hoje, eu trabalho num time ágil, onde hoje eu testo 2 devs, temos uma design, tem uma Scrum Master, uma PO e meu LT. Antes de eu virar pleno, eu estava num outro time onde tipo era uma squad volátil que me fez pegar muita experiência enquanto júnior, porque hoje eu automatizo 70% e testo 30%. Uhum. Nessa squad, é uma squad volátil, ela recebe desenvolvedores em idle e etc. É uma forma até de reciclar os próprios devs e tal. E ali era tipo 10, 12 devs para um QA testar, então isso me deu muita. Fiquei rato de board. Então, assim, hoje eu sou QA pleno, graças a Deus, indo para sênior e aprendendo muito automação. Tô, Teu foco tipo, de automação é mais no front, é no back-end não, também. primeiro que eu tenho uma liberdade muito grande do meu LT, a gente consegue desenvolver um trabalho, eles confiam muito no nosso trabalho, isso LT é é o líder muito de massa. teste. E meu líder técnico da Líder técnico. Saquei. Squad, tá? E então, assim, hoje tudo que eu automatizo é GUI e API. Uhum. Então eu cubro tudo. É lógico, tem os testes unitários que os devs fazem, eu não deixo de cobrir, então eu refaço eles na automação também. Então eu tento cobrir o máximo que eu consigo dentro do projeto. E é isso, hoje eu automatizo 70 e testo 30 e estou aí muito feliz em Que que é a massa. pleno. E o O que céu que é tá limite, escrito né? na parte vermelha daquele quadro ali? No fear, no limits, No excuse. no excuse. Muito bom. É. Acho Aí eu que, gosto de acho que esse Fórmula 1 quadro aí te também. descreve muito bem, hein? Tipo isso, minha esposa que comprou. Acho que ele te Ela me descreve muito conhece. bem. Sem medo, sem limite, sem desculpa. Ótimo. E assim, é bem isso do tipo. Recentemente eu rodei minha primeira pipe junto com esse outro QA aí, o Wendel Pica. E a gente rodou a pipe pela primeira, sabe, profissionalmente, a gente fazer isso é para um sênior, né? Vamos pôr que a gente conseguiu fazer uma coisa que a gente achou muito massa e colocar um projeto. Então, assim, hoje nós estamos nesse patamar Então, aí só para eu entender querendo assim, mais. vocês até um certo momento vocês criavam automação, mas vocês tinham que ir lá e dar o play. E agora isso daí está rodando de uma forma completamente automatizada, é isso? É que houve uma transição entre Uhum, os LTs de qualidade e que criou um uhum, gap. Então, o que a gente fez? A gente ia automatizando para
querendo ou não, é mais rápido, né? Para fazer as Claro. validações, end-to-end, etc. E agora que a gente. Vamos lá, vamos fazer, vamos. Pegou eu e esse brother, e a gente foi para cima, amassou e fizemos uma pipe rodar. E foi uma coisa do tipo: caraca, meu, que massa, entende? Então, assim, Que da essa hora. descoberta e essa. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que quem quer chegar tem que ter isso. É não ter medo, porque o cara, errar é builda de novo. Exatamente. É só um Na erro. verdade, eu gosto de pensar de que eu erro para mim não é um problema. O problema é se eu ficar vendo o mesmo erro sempre. Eu quero ter um erro diferente na minha cara. Um Isso erro aí. diferente significa que eu estou fazendo progresso, que agora eu corrigi aquele erro anterior, agora é um outro, mas é um outro problema, né? Às vezes eu Isso aí. recebo suporte de aluno, assim, tipo, tô tendo um erro, daí tenta fazer isso. Aí a pessoa faz, tá dando o mesmo erro, daí eu vou ler a mensagem, não, tá tendo outro erro. Então, assim, tu já fez progresso, né? Tenta agora entender o que é que o erro está te Sim. dizendo. Quais são, assim, para a gente está ótimo papo aqui, mas a gente também quer respeitar o teu tempo aí, Ralf. Quais Tá são os teus animal. planos Pra mim. agora que tu, tu é pleno? Quais são os planos do Ralf para o futuro? Deu para ver, assim, que tu quer te tornar um cara sênior. Eu não tenho a menor dúvida de que tu vai chegar lá, mas É conta isso pra aí. gente, assim, com um pouco mais de detalhes. Qual é que é o que tu vê, assim, no futuro? Porque eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, porque acho que a tua história é muito bacana de uma pessoa que mudou de carreira e que está satisfeito na sua carreira e que está vendo que tem possibilidades, né? Então, o que tu vê para o futuro aí, Ralf? Vamos lá. Primeiro de tudo é aprendizado contínuo. Isso eu não vou parar nunca e é até o dia que eu for embora. Cara, eu quero muito iniciar. Depois eu fecho minha facu agora, né? No final Uhum. desse ano. E eu quero iniciar a engenharia de software. E aí eu vou fazer isso com foco em qualidade para virar um engenheiro de qualidade. Esse é o meu foco maior, né? Mas, Virar sênior, é óbvio, me tornar um squad leader, um QA lead. uhum. Quero muito isso, porque Eu acho que eu isso é acredito. uma. Deixa eu te interromper rapidão, mas eu acho que uma coisa que é muito legal, que eu queria, já que é Claro. um desejo teu, né? Eu acho muito legal que tu já tem essas skills que tu comentou, que além de tu fazer a parte técnica, mão na massa, tu treina já outras pessoas, que eu acho uma coisa que todo mundo devia fazer, na minha opinião, assim. O mercado de tecnologia, ele forma mais gente do que a gente consegue colocar no mercado Isso. essa galera para trabalhar. Então, cada vez tem gente mais nova, mais nova, mais nova, e ter essas pessoas que já estão ali, botando a mão na massa para ajudar essa galera que está entrando é super importante e é, na minha opinião, uma skill de uma pessoa que pode assumir um papel de liderança, né? Sim, e eu acho que assim, como que a gente aumenta a senioridade de nossa? Aumentando a dos Cara, outros. exato. E outra, cara, que bom que tem gente melhor que eu, porque Exato. eu sei onde eu posso chegar, Sim. entende? Eu acho que é isso que a galera tem que ter mentalidade. Tipo, é o que você falou. Se capacita muito menos do que precisa, e eu acho que, meu, conhecimento guardado não fica velho. Sim. Então, eu acho que é isso, cara. Esse é um dos motivos E pelo qual eu faço as coisas em isso é público, muito massa, velho. Isso é saca? muito massa. E eu Porque tô um dia eu não vou tentando estar fazer. aqui e eu quero poder deixar um legado, assim, o máximo possível, assim, porque às Pô, vezes eu até quero começar a fazer mais, assim, porque às vezes eu estou resolvendo um problema que eu resolvi e depois que eu resolvi eu penso, putz, foi massa resolver, eu podia ter resolvido ao vivo aqui. mas é isso. E é isso aí, eu acho que o céu é o limite, cara. Pretendo ir para a área de gestão. Pô, quem sabe um CTO. Eu, eu Quem acho, voa eu abaixo acho é teco-teco. eu não me vejo muito na gestão, assim, porque eu gosto muito da mão na massa, Não, também, eu mas, gosto pra mas, caramba. mas eu conheço gestores, mas quando fala de CTO, é uma coisa que ainda tu pode, e eu por exemplo, assim, eu trabalhei com uma galera lá em Florianópolis, numa empresa bem flat, tenho um carinho muito especial pela galera da Thaler lá,
E o CTO, que é um dos cofundadores da empresa, até hoje ele bota a mão na massa. Nos projetos da empresa, ele olha para uma visão mais estratégica, coisa e tal, mas ele é um cara do open source, coisa e tal. Então, assim, codar para ele é uma coisa prazerosa até hoje. E eu acho muito Exato. bacana isso, assim. Eu Eu acho não muito quero parar de importante. codar, não. Eu quero ser aquele líder que fala assim: vem cá, chega aí, vamos lá então. Vamos lá, pá, 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 pá. E não quero parar, Mas, não. Mas eu acho que eu acho que eu posso contribuir bastante. Mas assim, eu sei que tudo tem seu tempo. com É, certeza. uma coisa de, não dá para colocar a carroça na frente dos bois. Então é isso. É isso Que aí. da hora. Rafa, se tu tivesse que dar um recado final para a galera que está assistindo aqui. Eu adorei o bate-papo. Pô, Acho foi que vai sensacional. ser muito inspirador aí para outras pessoas que, quem sabe, estão pensando em migrar de Que carreira. bom. Eu tenho uma aluna que ela me mandou uma mensagem que ela falou: Eu acho que eu sou a tua aluna mais velha. Ela tem 60 e poucos anos. E eu acho demais, cara, porque eu acho que não tem essa Que história louco. de que é tarde demais para começar. Eu acho que tu é um Uhum. exemplo disso. Então, assim, qual é que é o recado final, a mensagem que tu quer dar para a galera aqui, para o pessoal que está pensando em ingressar para a área de qualidade, ou para a área de desenvolvimento, para a área de tecnologia, ou quem está quem sabe já nesse momento de transição? O que é a dica aí do Ralph para essa galera? Cara, vamos lá. Galera, de coração mesmo, assim. Primeiro, assim, eu vou falar algumas coisinhas, tá, Valmir? Valorizar o passo à frente, cara. Primeiro passo. Do tipo assim, vou dar um exemplo. Pô, aprendi a fazer um formulário. Ah, mas é só um formulário. Não, velho. Você aprendeu a fazer um formulário. Sim, Bora, ticou. Então, valorize o passo à frente, por menor que ele seja, é um passo à frente. Isso sim. é. De pequenas Porque vitórias. senão, porque senão você fica esperando só quando vai vivendo lá. Não, passo à frente. Sim, Isso aí, o grande amigo meu, Fabrício, sempre falou isso. Segundo, essa frase eu vou até ler. Faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não pode fazer melhor ainda. Essa frase mudou minha vida nesse processo. Foi minha PO que falou, Jéssica Gracindo. Meu, galera, se vocês entregarem o que vocês têm aqui dentro de melhor, não tem erro. uhum. Se tiver, todo mundo erra. Então, eu acho que é isso. Faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condição de fazer melhor ainda. Vocês com mais de 40, galera, até os mais novos, acreditem em vocês. Tem um objetivo, galera. É o objetivo que movimenta a gente. Tem muita coisa ruim acontecendo, tem dificuldade pra caramba, tem tudo. O mundo é assim. Mas se a gente acreditar, a gente vai. Eu acho que isso é muito importante. E eu acho que assim, pensamento positivo é o principal. Tem uma frase que eu uso no meu mantra diário que eu posso compartilhar aqui, com a licença. Por favor. Pensamentos positivos são a semente da prosperidade. Galera, não desistir. Desistir não é uma opção. Bora para cima, bora viver. É isso que eu tenho para falar. Faça de coração, seja qualquer profissão. Eu fui chefe de cozinha, eu fui segurança de palco. Até me emociono. Acredita e não desiste. E é isso aí. Muito obrigado, Valmejão. Tamo juntasso. Que demais, É cara. isso. Me emocionei. Que história bonita, assim. É bacana porque dá pra sentir que tu tá falando de coração, assim, que é uma coisa que tu coloca a tua alma nisso e que é mais ou menos o que tu tá dizendo, é que se tu coloca a tua alma independente do que tu tá fazendo, tu vai tocar as pessoas, tu vai entregar um negócio de qualidade, tu vai fazer. E eu gostei muito da frase essa da tua Da gestora, assim, Pio. tipo, tipo, faz o teu melhor, né? E tu sabe que não é o que tu pode, que tipo, aquilo ali é o que eu tenho condições nas condições onde eu tô, né? Com as restrições que eu tenho e tudo mais. E Valmir, isso acontecia real, porque assim, era para eu entregar a minha primeira automação, eu demorei tipo 3 sprints para entregar um webhook, tipo, meu, hoje você fala, caramba, fácil. Só que no meio da turbulência, você escuta uma frase dessa, você fala assim, opa, peraí. Então, eu acho que assim, gestores, pequenas frases
iluminam Eu, pensamentos. eu Então, acho que outro ponto que, que eu acho que é muito interessante ter comentado e que tu parece ser um cara privilegiado nesse sentido, de que tu teve pessoas a quem a se espelhar que, pelo jeito, dão. Né, que são os líderes que deveriam estar na maioria das organizações. Assim, a gente vê muita comando-controle, muita galera que meu, faz microgerenciamento, enquanto que o que a gente tem que dar para as pessoas é confiar nelas e inspirar elas e dar um ombro amigo quando a pessoa precisa. E pelo jeito, tu tem essas pessoas ao teu redor, que tu falou antes, né? Tipo, eu quero ter tem, pessoas cara. melhores que eu ao meu redor. Isso tu te torna melhor. Eu acredito muito nisso. E eu acho que tu é um Olha cara que muito ponto privilegiado por massa, ter velho. isso. Desculpa. Quando eu entrei no time, eu esqueci de falar isso. Eu vi a galera, cara. Eu falava, nossa, era como se eu estivesse no Real Madrid. Eu falei, meu Deus, que os caras. Eu juro. E eu ainda estágio aqui, né? Tipo, testa um negocinho. Eu ia, tal, tal, tal. Cara, quando eu vi, eu tava jogando com os caras. Que Então, massa. meu, é isso, é acreditar aí. Pessoas transformam pessoas. Você me Total. ajudou, você ajuda muita gente. Porra, eu não posso deixar de falar, o CTO meu, Marcos Baião, né, se não são esses caras, se a gestão não faz isso, o resultado é outro. Sim. Então, eu acho que o que você falou é muito importante. Eu acho que a gente tinha que. A empresa que eu trabalho é maravilhosa e é isso. Eu sou muito grato a tudo, é isso aí. E Que grato de estar demais. aqui. Ralf, muito obrigado por compartilhar com a gente aí a tua Foi história. muito massa. Eu tenho certeza que a galera que está assistindo aqui ficou tocada, eu fiquei, tá? Que Eu show. vou deixar na descrição do vídeo aqui o teu LinkedIn para a galera que não te conhece poder se conectar contigo. Muito Tenho obrigado. certeza que tu vai estar de braços abertos para receber a galera aí. Por E eu favor. queria, para ti que está assistindo aqui, convidar, se tu gostou desse vídeo, para deixar teu like, compartilhar com alguém que, quem sabe, possa estar pensando em, né, transitar de carreira, né, ouvir essas palavras do Ralph que pode, às vezes, né, assim como algumas coisas que ele ouviu ajudaram ele a fazer essa mudança, né, quem sabe pode fazer a tua também, se inscrever no canal e queria te agradecer de novo, Ralph. Foi ótimo conversar contigo. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, galera. Bora pra cima, bora testar. Valeu. Beleza, galera? Então até a próxima. Falou.